Eu considerei defensável a medida de nacionalização do BPN por entender que se trata de um caso extremo, de um caso limite, ou mais exatamente de um caso de polícia. Entendo-a, portanto, como uma decisão sistémica e não como uma decisão ideológica, para proteger os depositantes e para evitar o contágio no sistema. Não é possível, para quem defenda uma economia de mercado, ter qualquer espécie de condescendência com comportamentos não éticos do ponto de vista da gestão e dos objetivos no sistema financeiro. E é por isso, Sr. Ministro, que com a autoridade de quem considerou defensável uma medida extrema, num caso de polícia, lhe digo com igual firmeza que outra coisa completamente diferente é aceitar uma lei geral de nacionalizações que não é temporária, não é limitada e não é suscetível do devido e adequado controle democrático, Sr. Ministro. É preciso não ter condescendência com qualquer gangsterismo na gestão de qualquer instituição do sistema financeiro. Nós não teremos também nenhuma condescendência com qualquer gonçalvismo do ponto de vista legislativo para regressarmos a um tempo que ninguém quer de volta. E, portanto, a nossa posição é muito clara. Aceitamos como medida limite a nacionalização do BPN, até porque não tenho elemento que me prove que houvesse uma solução mais económica do ponto de vista do contribuinte, mas não posso aceitar, Sr. Ministro, uma lei quadro de nacionalizações que é feita à pressa, com pouco cuidado jurídico, e onde, Sr. Ministro, eu não posso deixar de lhe colocar duas questões. Como é que é possível que a decisão sobre o valor das indenizações a pagar seja uma decisão tomada por despacho, que não é levada a Conselho de Ministros e não é sindicável politicamente nem pela Assembleia da República, nem pelo Presidente da República? São recursos públicos, Sr. Ministro. Segundo ponto, como é que é possível, sem expressa menção a critérios de defesa de uma sã concorrência, admitir a transferência da gestão para entidades terceiras depois da nacionalização? Nacionaliza-se num dia, entrega-se a gestão a privados no dia seguinte, mas em nome de que critérios? E com que defesa da concorrência? Eu refiro-me ao projeto que veio do Governo e à sua intenção original. Sr. Ministro, terminando as minhas questões, queria deixar-lhe ainda duas perguntas. Primeiro, considera ajuizado, prudente, razoável a manutenção, depois dos indicadores que os organismos de supervisão dizem ter recebido dos depósitos do Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social no BPN, sim ou não? Eu termino, Sr. Presidente, porque há uma frase no preâmbulo da proposta de lei, Sr. Ministro, que é esta, que houve tentativas para permitir ao banco ultrapassar as dificuldades, sob a forma de empréstimos, Caixa Geral dos Depósitos, e outras operações. Outras operações, o que foi, Sr. Ministro? Foi o depósito da Segurança Social, sim ou não? Eu acho que esta pergunta tem que ser respondida. E quero saber se considera isso prudencial e se considera isso ajuizado. Finalmente, Sr. Ministro, termino perguntando-lhe se considera que a supervisão financeira em Portugal está a funcionar em condições. Sr. Ministro das Finanças, se no domingo passado o Sr. Ministro das Finanças tivesse anunciado o pagamento das dívidas do Estado, bem-vindo às nossas posições, Sr. Ministro, a propósito, a nacionalização do BPN e a recapitalização da banca, e tivesse também anunciado uma lei quadro das nacionalizações, este debate teria sido muitíssimo mais transparente. Acontece que este quarto ponto, que não é de sumenos, não foi nem anunciado nem detalhado. Gostaria, Sr. Ministro, de lhe dizer, com a independência com que o CDS, de acordo com as suas convicções, está neste debate, o seguinte: se os senhores têm aceite separar as propostas, separando o que deve ser separado, ou seja,
uma proposta de lei para nacionalizar o BPN. Nós, por entendermos que se trata de um caso limite e de polícia, como disse há pouco, aceitamo-la como medida de proteção da confiança no sistema e de proteção dos depositantes. E, separadamente, os senhores têm todo o direito a apresentar uma lei geral de nacionalizações, que permite nacionalizar o BPN ou uma lavandaria, uma cooperativa agrícola ou uma empresa têxtil, sem qualquer limite, sem qualquer condição temporária. É, aliás, curioso que o Estado prevê desinvestimento público dos bancos que vai capitalizar, mas não prevê a desnacionalização daquilo que vai nacionalizar. Mas esse é um contraditório que cabe ao Governo explicar. Nós, como oposição, só podemos assinalá-lo. Quero dizer-lhe, Sr. Ministro, por considerar eticamente inaceitável o que aconteceu, e já se sabe, no BPN, nós aceitaríamos uma medida drástica. Por considerarmos politicamente desnecessário e, aliás, do ponto de vista económico, muitíssimo duvidoso que gere qualquer espécie de segurança ou confiança económica ou jurídica, não poderia contar com um voto favorável para uma lei geral de nacionalizações. Explicado isto, ou seja, que fique claro, como disse há pouco, nenhum gangsterismo é aceitável no sistema financeiro e não se pode ser condescendente. O país não precisa de nenhuma lei geral de nacionalizações, são duas coisas completamente diferentes. Queria deixar-lhe ainda, Sr. Ministro, não só o sublinhado, tenho muita pena que a maioria tenha votado contra o nosso requerimento para separar as duas coisas, como lhe queria deixar 3 notas finais. O primeiro, Sr. Ministro, eu não acho, o Sr. Ministro não me respondeu, eu percebi, mas é assim, Sr. Ministro, eu não acho que os fundos da Segurança Social possam ser utilizados como arma de defesa de uma determinada instituição financeira num determinado momento de urgência. E pareceu-me, Sr. Ministro, que a manutenção dos depósitos, para lá de tudo o que já se soube e de tudo o que as próprias instituições de supervisão admitiram que já sabiam, foi um ato imprudente. E creio que é isso que o Sr. Ministro se refere, de uma forma elíptica, quando fala em outras operações no preâmbulo da proposta. Mas, em segundo lugar, quero também dizer-lhe, Sr. Ministro, que nós estaremos vigilantes para saber se os prejuízos do banco são efetivamente internalizados pelos seus acionistas, como deve acontecer. O contribuinte não tem nenhuma responsabilidade nos prejuízos do BPN. Os prejuízos do BPN devem ser internalizados pelos seus acionistas que correram o respectivo risco. Esse risco não tem de ser democratizado. Quero ainda dizer-lhe, para terminar, Sr. Ministro, eu acho que o Sr. Ministro não está a ver bem a questão da supervisão. Não está a ver bem a questão da supervisão, porque, e termino, Sr. Presidente, que haja pessoas no sistema financeiro que cometem irregularidades e ilegalidades, que lhes caia a lei em cima com todo o seu peso. O que nós não podemos aceitar é que quem está no sistema e recebe 17.000 euros por mês para o defender, que é o Sr. Governador do Banco de Portugal, faça de conta que não vê, faça de conta que não ouve, faça de conta que não sabe, faça de conta que não atua e nos venha dizer depois que não era possível ter feito de outra maneira. Muito